Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa 10ª aula de homilética 1 e 2, nossa última aula. Glória a Deus, eu fico muito feliz na primeira aula e, naturalmente, na última também. E hoje é a nossa última aula com prova, né? Então, já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz, meus irmãos. Graças a paz, pessoal. Amém, graças a paz. Boa noite. Hoje nós teremos, eu estarei dando uma breve síntese de alguns assuntos que eu achei por bem de tratar com vocês, principalmente algumas observações do pastor Dr. Martin Lloyd-Jones, e logo na sequência vamos para a prova, e a nossa prova, como vocês bem sabem, ela é a prova tanto do esboço em si, quanto a pregação do esboço. Então, hoje, os nossos irmãos estarão sendo avaliados tanto tecnicamente, por aquilo que vocês escreveram nos seus esboços, quanto também pelo proferimento, ou seja, a maneira em que vocês se expressarão. Será um mini culto aqui, um mini culto, né? Porque aprendemos durante essas 9 aulas passadas tanto sobre a teologia da homilética, o que a Bíblia ensina sobre a pregação, o que a Bíblia ensina sobre ensinar e pregar e proclamar a palavra de Deus, e aprendemos também sobre a estrutura da homilética e os sermões mais utilizados. E, claro, nós trabalhamos bastante aqui no livro-texto nesse livro-texto do Obres. Indiquei também aos meus irmãos o livro do Jerry Kay, que também usamos bastante, e também aqui, né, o Pregação e Pregadores. Inclusive, hoje, eu quero dar aqui algumas observações dele, Martin Lloyd-Jones, tá bom? Bom, como é costume, as nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizá-la depois. É gravado também para que futuros alunos que queiram fazer o nosso curso em EAD utilizem dessas gravações como parte também do material curricular, e é gravada também porque, onde quer que essas aulas cheguem, que elas possam abençoar aqueles obreiros que queiram aprender melhor a palavra de Deus, aprender melhor sobre esses temas, para servir melhor às suas igrejas locais. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, estou muito feliz, viu? Muito feliz. Bom, como é costume nosso, eu também quero ler um texto bíblico que se encontra em Jeremias, profeta Jeremias, meus irmãos. Profeta Jeremias, capítulo de número 48, versículo de número 10. Jeremias 48, 10. Esse texto é lindíssimo, e eu quero ler esse versículo com vocês, porque não tenho dúvida que hoje vai ser um dia memorável na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Aqueles que já pregaram, eu sei que é mais fácil, aqueles que ainda nunca pregaram, eu sei que de repente está um pouquinho mais tenso, né? Mas eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos, a gente vai estar aqui sendo bastante complacente, né, com essa experiência. Eu digo por mim, eu jamais me imaginei como um pregador, jamais. Eu morria de medo de falar em público, eu morria de medo de ler em público, em fazer a encenação, nem pensar. Eu me lembro que a primeira vez na minha vida que eu fui dar um testemunho, eu quase infartei, tremia que nem uma vara verde, falei rápido que nem uma metralhadora, em 5 minutos disse tudo e quase infartei. E aí eu lembro como hoje, foi um terror para mim. Então, quando Deus foi me separando para o ministério, foi colocando no meu coração o desejo de pregar, como eu já testemunhei nas aulas passadas, eu falava, estou ficando louco, não é possível. Logo eu. Só para vocês terem uma ideia, irmãs e irmãos, eu nem ler eu lia em classe. Eu falava para o professor, não quero ler, eu tinha vergonha, e ainda mais se eu gaguejasse, se eu me enrolasse, aí pronto. Aí eu ficava corado de vergonha, aí falava, pelo amor de Deus, antes de ser um cristão protestante, eu era um católico praticante. Lá na paróquia que eu ia, todos os jovens e obreiros lá, né, eles trabalhavam.
os ministros e faziam leituras, eu era o único ativo na igreja, mas que não participava da missa. Eu não participava porque todo mundo já sabia, não, ele não lê, ele não, né, ele não vai à frente. Mas no demais eu fazia o que fosse. Então, percebam, é Deus quem nos separa. E eu não tenho dúvida que Deus te separou para estar aqui conosco, aprendendo. Não sei se todos os irmãos e as irmãs serão pregadores, mas eu não tenho dúvida que vocês se tornarão professores. E como professores no reino, essa matéria vai ser muito importante para cada um de vocês. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler Jeremias 48:10? Vamos, né? Jeremias 48:10, o irmão ou a irmã que quiser ler na sua versão, pode abrir aí. Eu abri na Almeida atualizada, mas você pode abrir em outra versão. Jeremias 48:10. O irmão ou a irmã que quiser pode ler para nós. Maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Joia. Leia para nós também, irmão Diego, nessa outra versão que está aqui na tela, né? Por gentileza. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Joia. Alguém tem alguma outra versão? Na LTT fala assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor enganosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Do sangue, né? A minha relaxadamente. Então, leia para nós, Júnior, a sua versão, por gentileza. Aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Retém a sua espada do sangue. Alguém tem mais alguma versão diferente? Quiser ler? Eu quero também abrir aqui na Corrigida Fiel, esse mesmo texto. Deixa eu só abrir aqui com vocês. Só um segundo. Jeremias. Jeremias 48:10, estou abrindo aqui na Corrigida Fiel. Olha só o que diz. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Opa. No outro texto. Aqui. Olha só. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Meus irmãos, um texto muito conhecido por todos nós, e eu queria fazer uma pergunta aqui bem contundente com cada um de vocês. O púlpito, de uma forma geral, tem sido um lugar de muito zelo ou não? O que vocês acham? Sejamos honestos, assim, de uma forma geral, tá? A nível Brasil. Diga para nós, Beatriz, por que não? Bom, falar pela minha experiência, né? Da maioria dos lugares que eu passei, eu vi assim as pessoas pregarem conforme a sua própria mente, né? Às vezes muitas fora de contexto, até mesmo na internet, né? Mais um de serviço do que um serviço ao evangelho. Obrigado, Beatriz. Lamentavelmente, nós temos sido lembrados e conhecidos por dar um mau testemunho, infelizmente. Principalmente igrejas em que gostam de ser midiáticas, ou grupos sensacionalistas, né? Que usam da revelação dos dons ou dos pseudos dons para atrair pessoas e acabam deixando uma marca, como você falou muito bem, Beatriz,
fazem um desserviço, porque aí nós somos vistos como parte do todo. Eu quero te dizer, meus irmãos, que nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. A igreja, pelo contrário, na grande maioria da sua existência, sempre deixou um legado maravilhoso aonde quer que eles estivessem. Mesmo que eles fossem um grupo pequeno, um certo lugar, eles deixavam uma marca poderosa naquele lugar. E tudo começava com quem? Com os pastores, com os profetas, com os sacerdotes. Então, eu penso também assim, e algum irmão pensa diferente? O que vocês têm notado? Os púlpitos têm sido um lugar aonde nos trazem alegria ou nos trazem espanto, na sua grande maioria? Eu não estou generalizando, tá, meus irmãos? Eu fico felicíssimo quando eu vejo uma igreja, seja ela o que tamanho for, que o pregador ele é zeloso, o pregador ele é piedoso, ele fez a lição de casa, ele fala com propriedade, ele faz uma leitura bíblica correta. Fico felicíssimo. E aqui, irmãos, olha, eu já fui em tudo que é tipo de igreja, eu sempre amei estar numa igreja. Eu me lembro de uma ocasião que eu era novo convertido, eu estava numa igreja que nós estávamos orando, e eu lembro como hoje, eu me ajoelhei para orar nos bancos, culto maravilhoso, e no piso daquela igreja tinha patas de galinha, sabe? Ou seja, era um lugar pequenininho, que nem uma sala. Ali era um galinheiro. Alguém passou o piso e as galinhas foram andar em cima, sabe? Tinha um monte de galinha. Então, eu falei, aquilo marcou. Mas se você me perguntar, eu lembro como hoje. Era uma igreja lá na cidade de Tiradentes, simples, um lugar simples. Mas o fogo de Deus caiu. O pregador, até hoje, eu me lembro, ele leu Daniel, olha só, pra vocês terem uma ideia. O culto foi maravilhoso, os louvores eram no gogó, a pregação era no gogó, não tinha nem microfone. Mas foi uma presença de Deus maravilhosa. E o pregador pregava, inclusive, Daniel, capítulo de número 1. Que Daniel, ele buscava a presença de Deus, ele buscava em oração e jejuns, ele se santificava. Eu lembro como hoje, foi um culto maravilhoso, do começo ao final. Você pensa, então, aqui não está diante de vocês um pastor que vai ter pesos e medidas. Pode ser uma igreja cinematográfica, que nem temos hoje, com telões, templos, tá? Não tem palavra, só tem heresia. Estão entendendo? Então, eu não estou generalizando, mas hoje os púlpitos têm sido zelados ou não? Digam rapidamente, os irmãos. Eu acho que pior do que isso, pastor. Antes ainda era só heresia, hoje eles estão mais focados mesmo no engajamento e no retorno financeiro. Porque que nem tem um menino aí na internet aí que ele tá com a agenda dele lotada, vai para todo lado e é heresia em cima de heresia. Só que ele tá atraindo público. O pastor Eliseu Rodrigues até se ofereceu para dar uma aula de teologia para ele, só que ele falou que por causa da agenda dele não dava. Mas as igrejas estão assim, além da heresia, eles estão focados mais, agora escancarou, né? Focado só no retorno financeiro, virou uma empresa. Verdade. Exatamente. Precisa urgentemente ter uma nova reforma. Exato. Diga, Júnior. O que o Tomé fala, eu acabei de ver ontem uma entrevista dele no YouTube, tal do Miguel, né? Estava conversando com o César e, de fato, ele disse que tem 1.100.000 seguidores, ou seja, no Instagram, né? E ele parece que paga em média R$3.000 para ele falar bobagem. Inclusive, teve um local que ele imitou uma língua estranha de outro. E ele disse assim, é melhor imitar, falou assim que, como na de Macedo, todos imitam um ao outro, seguem aquele padrão. E ele falou, é melhor imitar o pessoal da igreja do que o herege. Meu. Então, agora, né? Estranha, uma coisa que não é dele. Como a Beatriz disse, vocês estão dizendo um desserviço. Agora, a culpa é de quem, meus irmãos? A gente vai trabalhar muito sobre isso, irmãos, que a mudança na igreja começa no pastorado. A mudança na igreja começa no pastorado. São pastores mercantilistas. Isso. São pastores vaidosos que estão construindo igrejas para agradar o povo,
ou simplesmente para atrair as massas, mesmo sabendo que não poderiam fazer isso. E aí, os falsos pregadores e falsos profetas, ou pseudo-pregadores, eles vão achando clientes. Então, meus irmãos, guardem isso, nós não estamos aqui brincando. Por isso que eu fiz questão hoje é prova, eu falei que eu teria antes da prova uma recomendação aqui para vocês, eu quero deixar aqui para vocês. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Se há algum tipo de fraude com a palavra, nós seremos considerados malditos. Não importa se tivermos milhões de seguidores, milhões de likes, nada estará nada escapa do aval de Deus. E na história do cristianismo, não pensem vocês que essas pessoas já não existiram no passado. Então, que Deus coloque em nós temor, zelo, para que a gente não faça da igreja do Deus vivo um lugar vil, um desserviço, mas que a gente use o púlpito para quê? Para poder proclamar a palavra de Deus como Deus nos deixou. Como diz aqui na Revista Atualizada e na Revista Corrigido, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente e também relaxadamente. Ou seja, meus irmãos, a gente não pode fazer nada que não seja com excelência para o nosso Deus. É responsável que permitiu esse moleque, né? Eu vi o comentário do pessoal lá, mais de não sei quantos comentários. É um moleque irresponsável, desrespeitoso. Ele tratava o mediador lá, que conversava com ele, o César, de cara, não sei o que lá, cara. Sabe, uma falta de respeito. Sim. Então, né, Júnior, é lamentável isso. E qualquer atitude de negligência, olha aqui, mais uma vez, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Qualquer tipo de negligência, nós seremos culpados diante de Deus. Amém, meus irmãos? Tá bom? Eu fiz questão de ler esse texto aqui agora, porque, percebam, sobre nós está um dever muito maior do que a gente imagina. Se um pregador soubesse da dimensão daquilo pelo qual Deus deu a ele, ele jamais iria diante das pessoas falando em nome de Deus. Está brincando, né? Exatamente, né, Júlio? Não é brincadeira. Esses que fazem tais coisas estão brincando com a igreja, brincando com a fé e brincando com o nome do Evangelho, o nome de Jesus e com todo o Evangelho. Só para eu concluir essa minha introdução e de ter deixado esse texto, eu sei que hoje é prova, eu quero usar até desse texto também para dar uma sacudida nos irmãos. Porque, percebam, irmãos, olha só, cada mensagem que vocês forem falar a alguém, vai ser uma prova. Uma visita num lar, que vocês forem pregar o evangelho a alguém, ou forem a um enfermo, vai ser uma prova. Porque o que te aguarda ali quando você entrar naquela casa? Pode ser que ali hajam filhos da paz, como disse Jesus. Lembra quando Jesus disse, ao entrar numa cidade ou numa casa, diga que a paz esteja nesse lugar. E se ali tiverem filhos da paz, a paz de Deus repousará sobre eles. Mas e se não tiverem filhos da paz? E se aquelas pessoas daquela casa, ou daquele bairro, daquela cidade, ou quem sabe daquele estado ou país, nos escurrarem, né, nos expulsarem de lá? O que a gente tem que fazer? Sacudir a poeira dos nossos pés, literalmente como o mestre fez. Percebam, a gente não sabe o que vai acontecer. E por que eu quis ler esse texto para vocês aqui? Porque levar a palavra de Deus é um trabalho magnífico. Não é uma coisa pequena. Seja para uma pessoa, para um lar, para uma igreja ou para uma cidade, ou quem sabe para um país. O mesmo peso paira sobre nós, porque nós estaremos falando da parte de Deus. E nós não podemos errar. Então, meus irmãos, que tudo que fizermos para o Senhor seja com zelo, com excelência. E se em algum momento errarmos, ou seja, por dizermos algo ali que de repente não fomos felizes, que haja uma retratação nossa. Se a gente falou alguma palavra que de repente caiu mal aos ouvidos, que a gente possa se retratar.
Porque nós não estamos falando em nosso próprio nome, nós estamos falando em nome do Senhor. E o Senhor merece apenas o nosso melhor e o mais excelente. Amém, meus irmãos? E para eu fechar, para irmos para os pontos que eu anotei aqui para vocês. Quando eu prego o Evangelho, eu estou determinando a eternidade daqueles que me ouvem. Eu não estou agindo como um homem de negócios, que estou apenas gerando alguns valores monetários na vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, um pastor conversava com o general, e o general dizia para o pastor, olha, o meu trabalho, o general disse para o pastor, ele tem muita responsabilidade, mais do que a sua, pastor. Porque se eu der uma ordem errada, soldados morrem no campo de batalha. E o pastor ficou ouvindo tudo aquilo e disse, não, seu trabalho ele é muito importante, general. Mas enquanto eles dialogavam, o pastor disse assim, olha, general, pensando bem, o meu trabalho é muito mais desafiador e importante do que o seu. Porque o seu é importante, mas ele mata a pessoa. Mas o meu pode matá-lo eternamente. O meu trabalho pastoral vai gerar vida eterna para aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e condenação eterna para aqueles que não aceitam. Ou seja, o meu cuidado é muito diferente do seu. O seu cuida da vida e da morte aqui. O meu cuidado cuida da vida e da morte eterna. Aí o general parou e pensou, é verdade, pastor. Eu não tinha pensado sobre isso. O que eu quero dizer para vocês aqui, para fazer esse fechamento desse texto? As nossas palavras determinarão a eternidade de muitos, ou para viverem com Deus eternamente, ou para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas que nós possamos ser proclamadores da salvação e jamais do engano. Porque aqueles que pregam o engano, além de irem para o lago de fogo e enxofre, farão com que muitos também vão para lá. E que Deus derrame sobre nós esse zelo, para que a gente seja fiel como a igreja primitiva foi, como os profetas foram, e como muitos filhos de Deus foram até o nosso último dia. Amém, meus irmãos? E a gente está aqui para preparar a noiva de Cristo, para quê? Para que entre nós, a cada dia, nasçam mais pregadores zelosos, que falem simplesmente a Bíblia e ensinem a vontade de Deus, tá bom? Livres de todas as práticas mercantilistas, todas as heresias, todas as vaidades e tudo aquilo que não agrada a Deus. Tá bom, meus irmãos? Bom, deixa eu ir agora para os meus apontamentos rapidamente, porque hoje é dia de prova e eu quero ouvir os sermões dos meus irmãos, das minhas irmãs. Hoje é dia do pastor aqui ficar só se deliciando. Trabalhei, agora eu vou ficar me alimentando aqui. É claro que vou ter prova para corrigir e trabalho para corrigir. Mas vamos lá, meus irmãos. O pastor Martin Lloyd Jones, nesse livro, a primeira recomendação que ele dá é o seguinte. Quero fazer uma breve síntese aqui. Ele fala muito sobre o púlpito e a grandeza do púlpito. E ele diz uma coisa que eu acredito em gênero, número e grau, que nós, como ovelhas de Jesus, somos curados por Deus numa boa mensagem do púlpito. E, inclusive, ele vai fazer um paralelo sobre pastores que também atendem nos seus gabinetes pastorais. E ali ele faz até uma pseudocrítica para aqueles pastores também que acabam dando mais tempo de aconselhamento no gabinete pastoral, mas não usam o púlpito para esclarecer a sua igreja. E ele diz o seguinte, que Deus nos separou como bocas de Deus, e no momento em que nós nos colocamos diante de uma congregação, se a minha mensagem ela é bíblica, ela é escriturística, ela é cristocêntrica, ou seja, é uma mensagem baseada na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fazendo as interpretações corretas, a hermenêutica e a exegese correta. Quando um pastor se coloca diante de uma igreja e ele é, assim, usado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, faz uma lição de casa com todo zelo, e como disse o nosso irmão Brodmus, com aquela piedade profunda de uma vida consagrada, ele vai levar a cura de Deus para todo o seu rebanho. Ou seja, irmãos, é misterioso e eu acredito demais nisso. As horas em que o pastor passa estudando não são em vão.
E as horas em que ele passa ensinando também não são em vão. Quando ele vai para o púlpito e prega e ensina ali no púlpito, né? E o Brodos até faz uma separação grande entre o ensino e a pregação. E eu concordo com a abordagem do Brodos nisso, que a pregação, ela tem ensino, mas nem todo ensino tem pregação. Uma coisa é uma aula e outra coisa é uma pregação. A pregação é aquela proclamação que nós desafiamos as pessoas a tomarem uma decisão. Então, dentro de uma pregação bíblica, o pastor, quando ele está ali falando pelo poder de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo na palavra do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar em meio à palavra de Deus e vai despertar aqueles corações. Ou seja, ele gasta ali 1 hora por semana, ou 2 horas, ou quem sabe 3 horas de pregação na semana, e aquela mensagem vai se repercutir nos membros das formas mais variadas. Quem está com problema conjugal vai ser ministrado no casamento. Quem está com problema profissional vai ser ministrado nos seus problemas. Quem está com problema na sua vida física, ou quem sabe no seu trabalho. Ou seja, como a mensagem chegará no coração de cada irmão é um trabalhar do Espírito Santo com a ovelha. Mas o pastor lançou a boa semente. E essa boa semente agora só precisa do quê? De um solo fértil para germinar. E como vai ser isso? Vai ser segundo a vontade de Deus. Porque essa boa semente, ela vai germinar a 30, a 60 e a 100 por 1. Como Deus quer. Quando esse pastor, ele acha que fazer agora aconselhamentos pastorais é mais útil, ele vai gastar muito mais tempo de aconselhamento individual e não vai repercutir o efeito da pregação na comunidade. Pode até parecer, no primeiro momento, que o pastor que atende no gabinete pastoral, ele tem mais êxito, mas na prática não é. Porque enquanto ele gasta ali 3 horas, ou quem sabe 4 horas, numa semana, pregando a palavra, o Espírito Santo vai trabalhar essa palavra no coração dos irmãos de uma forma múltipla. Já quando ele gasta 3 a 4 horas aconselhando, ele aconselhou 3 ou 4 irmãos, ou quem sabe 2 famílias. E o resto do rebanho? Não está sendo esclarecido. Então, não é que o Martin Lloyd Jones vai falar que ele é contra o aconselhamento, não é isso, porque o pastor tem que fazer aconselhamento, mas ele vai falar o seguinte: cuidado, pastores, para não trocar uma coisa por outra. E eu particularmente concordo. Muitos pastores, logo depois da invenção da psicanálise, logo depois do profissionalismo da psicologia, da terapia, eles se enveredaram para um atendimento mais de gabinete e se esqueceram do púlpito. E a pregação tem que estar no púlpito, tá bom, meus irmãos? Não sou contra o pastor que faz psicologia e atende, não. Eu acho que são faculdades ótimas de terapia. Minha esposa, vocês sabem, ela é a líder do aconselhamento na nossa igreja, ela é psicóloga, ela atende como profissional. Então, eu não sou contra o atendimento, até porque isso está dentro da saúde mental. Mas uma coisa é a saúde mental e outra coisa é a saúde espiritual. Quando eu prego a palavra de Deus, eu gero na igreja essa cura no espírito, que desemboca na alma, na mente, no corpo e na vida das pessoas. Então, fica essa primeira recomendação do Dr. Martin Lloyd Jones, que está aqui nesse livro, eu não tinha passado, e eu acredito demais nisso. Há pouco, quando eu fiz a pergunta a vocês, dizendo, a igreja, de uma forma geral, ela está com púlpitos fracos ou fortes? Vocês vão de convir comigo que temos as exceções, tem igrejas sólidas, ótimas, que têm pregado a boa palavra, mas essas igrejas que têm púlpitos fracos cresceram absurdamente. Não era para ser assim. As heresias eram para ser mínimas, não máximas. Por quê? Porque o povo de Deus deveria ser mais criterioso. Por quê? Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, como vocês irão aprender em teologia ministerial, teologia pastoral, aliás, a mudança da igreja começa no pastorado. E a mudança desse pastor começa com o posicionamento dele no púlpito. É o líder que muda os liderados, e não o inverso. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. E essa recomendação do pastor Martin Lloyd Jones ela é muito boa.
Eu dou atendimento pastoral, aconselhamento pastoral, mas a minha prioridade é o quê? É o púlpito, é o ensino, na igreja e no seminário. No entanto, se um dia eu fizer uma faculdade de psicologia ou de psicanálise, eu vou também atender os irmãos, mas eu não, e aqui falo de antemão, não dá para comparar o poder da proclamação do evangelho num púlpito com um gabinete clínico, não dá para comparar. É incomparável. Até porque, meus irmãos, uma última coisa, a igreja ela é um ambiente terapêutico. No momento em que eu proclamo a palavra de Deus, os irmãos vão buscar ajuda entre vocês, entre as famílias, entre os ministérios. A igreja é um ambiente terapêutico. Pode ver, irmãos, a igreja é um ambiente tão terapêutico que a gente chora, a gente grita, a gente dá glória a Deus, a gente dá brados de vitória. É verdade, pode ver. É um ambiente de espontaneidade, é terapêutico. Podem ver que uns oram pelos outros, um pede ajuda um para os outros, ou seja, porque muitos pastores se enveredaram por esse lado mais do aconselhamento, porque ficou mais elitizado, ficou mais íntimo, mas ao mesmo tempo perdeu o quê? Perdeu o poder no púlpito, de falar do pecado. Então, percebam, a igreja ela é esse lugar onde a proclamação não pode virar um gabinete pastoral, tá bom? Fica aqui essa primeira recomendação. Segunda recomendação que eu queria separar para vocês, o Dr. Martin Lloyd Jones também, no livro Pregação e Pregadores, ele fala o seguinte, que a profecia de Deus, ela edifica, ela consola e ela exorta. E toda mensagem bíblica é uma mensagem baseada na profecia. Ou seja, tentem temperar as mensagens de vocês nas igrejas, sempre lembrando que a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. E ele vai dar, pelo menos, 3 tipos de cultos que, na prática da vida da igreja, a gente vivencia isso. Por exemplo, irmãos, o culto principal, que é o culto da família, que é o culto de domingo, é um culto mais de consolação, não é verdade? Porque a igreja se reúne, é uma palavra para toda a igreja. Pode ver, é um culto de consolação. Um culto de oração é uma palavra já mais voltada ao quê? É uma exortação, é um chamado à consagração, é uma chamada a um compromisso. E a escola bíblica? Um culto de ensino, um discipulado, ele edifica. Opa, percebam, esses 3 cultos, eu sei que nem todas as igrejas têm essas diferenciações, mas o pastor, ele tem que lembrar que ele não pode somente sempre vir com consolo, só consolo, só... Eu esses dias preguei uma mensagem que foi até muito engraçado na igreja, que eu falei do Jesus bonzinho, do Jesus fofinho. Pode ver, hoje as igrejas estão pregando só um Jesus bonzinho, de uma energia boa, porque Deus vai realizar todos os seus sonhos, é um Jesus fofinho. Esqueceram do Jesus juízo, do Jesus que tem olhos como bola de fogo, que fala a voz de muitas águas. Percebam, o Jesus fofinho está espalhado nessas seitas, Deus vai te dar tudo, o irmão está com a vida atrapalhada, Deus é contigo, já está no 3º casamento, enrolado com uma amante, fazendo coisa errada no trabalho, Deus é contigo, meus irmãos, isso aí é falso profeta. Então, o consolo, ele tem um lugar de existir. Mas lembrem-se que uma palavra dos nossos lábios, ela tem que ser baseada na profecia. E toda profecia de Deus, ela consola, ela exorta e ela edifica. Ou seja, temperem os cultos de vocês com isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Puxa, eu venho trabalhando muito ensino nas minhas mensagens. Agora eu vou trazer um pouco de exortação. A igreja está precisando ser sacudida mais em compromisso, em entrega, em santidade. Trabalhei isso, agora eu vou consolar. Senhor, me guia. E Deus vai te guiar, porque todas as vezes que a gente lê na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, sempre o Senhor ou está nos edificando, ou está nos consolando, ou está nos exortando. Essa dica do Martin Lloyd Jones é muito boa, e eu gosto muito dela. Tá bom, meus irmãos? Talvez você diga assim, mas pastor, então toda igreja tem que ter escola bíblica? Meus irmãos, muitas vezes a sua igreja tem um ensino maravilhoso, então o seu culto de domingo já é um ensino. Tem discipulado, já é um ensino.
eu sou fã de escola bíblica, tanto é que nós estamos aqui no seminário. Então, mas tem vezes que a igreja ela pode até não ter uma escola bíblica, mas ter cultos muito saudáveis. Por exemplo, irmãos, no nosso culto de terça-feira, que é o culto de quarta-feira, que é um culto de oração, os irmãos pregam meia hora, é uma mensagem de ensino maravilhosa, de discipulado maravilhoso. Então, nossa igreja, ou muitas igrejas, elas vão se adequar. Mas lembrem-se disso, a mensagem de um pastor, ela tem que consolar, ela tem que exortar e ela tem que edificar. Amém? Guardem isso. Né? O pastor também que só sabe exortar. E o que é exortar, irmãos? Exortar não é só ofender as pessoas. Exortar, a Bíblia fala que é chamar ao lado, é falar como amigo. Sabe quando um pai chega e fala, filho, vem cá. Ou quando um amigo vai ao outro. Isso é exortar. Exortar é levar uma palavra ao despertamento da consciência do irmão e das atitudes. Muitas vezes a gente não precisa ofender. E com todo o carinho e respeito, olha o que aconteceu com o nosso querido pastor Paulo Júnior. Por causa de um problema, né, na sua vida emocional, aquele sintoma do burnout, né? Ele, durante 20 anos, não teve férias, foi tendo cobranças internas à igreja dele, e alguns irmãos se ofenderam muito com ele e deu no que deu. Eu vejo que está fácil de resolver o problema do nosso irmão Paulo Júnior, porque ele é um profeta, sejamos honestos. Mas quem sabe lá dentro da igreja dele a maneira em que ele tratava os membros. Irmãos, aqui fica uma dica, viu? Pastor, ele não é o dono das ovelhas. Eu estou com a Miriam, caminhando com ela já há 30 anos, vou fazer 30 anos agora no meio do ano. 28 anos faço em maio, sendo pastor da igreja agora. Irmãos, é assim, tem irmãos que vão florescer em 6 meses, outros vão demorar 10 anos. De vez em quando vem um irmão que eu separo para ser obreiro, que ele começa a conhecer mais a vida da igreja, ele fala, pastor, aquele irmão faz isso. Eu falo, faz, filho. Ele fala, pastor, tem que se converter. Eu falo, tem, filho. Mas deixa eu te dizer aqui um pouquinho, vem cá. Ó, ele era assim, ele era... Pastor, filho, ele tá bem. Ó, tá quase saindo do deserto. Ó, nesses 10 anos, você não imagina o que ele me aprontou. Irmão, o pastor não é o dono da igreja. A gente cuida de uma igreja, está entendendo? Então, o pastor que só sabe descer o cajado, muitas vezes, ele também... Só exortar não resolve, irmãos, porque a gente tem que lembrar que a Bíblia tem consolo, a Bíblia tem edificação. A pessoa muitas vezes não entendeu, tem gente que demora a entender, tá bom? Joia? Ou seja, a profecia, ela edifica, ela consola e ela exorta, tá bom? O que vocês acharam desse ponto? Muito bom. Vocês concordam com isso? 100%. Porque, irmãos, ela, se não tem o consolo, se não tem a exortação e ela não tem a edificação, fica destemperado. Ela fica destemperada, tá bom? Querem fazer algum comentário? Eu quero até ler esse texto com vocês. Está em 1 Coríntios 14, 3. Vamos lá? Vou abrir aqui para vocês. 1 Coríntios 14, 3, tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Primeira Coríntios 14, 3, olha só o que diz. Mas a profecia fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O pastor é um profeta ou não é um profeta, irmãos? Então, percebam que esse texto tem tudo a ver com a nossa vida o tempo todo. A gente pensa que a profecia que edifica, que exorta e que consola é simplesmente aquela que Deus levanta um profeta. Não, meus irmãos, é essa também, entenderam? Então, guardem isso, porque deixa eu abrir aqui numa outra versão aqui para vocês, ó. 1 Coríntios 14, aqui, 3. Mas a profecia
fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Eu acho que é a mesma tradução que eu separei aqui para vocês. Tá bom? Foi compartilhado para vocês, né? Foi. Quando Paulo está falando a profecia aqui, meus irmãos, é toda a profecia. Se Deus levantar hoje alguém com o dom de profeta, com certeza, ou ele vai estar edificando, consolando, exortando. Agora, vamos lá, meus irmãos. Quem é o verdadeiro profeta entre a igreja? É o pastor, é o pregador. Porque ele está falando em nome de quem, meus irmãos? Em nome de Deus. Guardem isso, meus irmãos. Essa ideia de que o pastor, ele é o profeta, nenhum problema. Eu acredito nisso. Imaginem vocês, todo domingo, o pastor iniciando o culto, falando, vamos orar. E ele começa a contar um monte de história e não lê Bíblia. Ele está sendo profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O que o pastor geralmente faz, meus irmãos? Lê a Bíblia e fala, irmãos, ele está sendo profeta. Tá bom? E a última recomendação que eu queria deixar para vocês é a de nosso querido irmão também, Martin Lloyd Jones, que ele vai falar sobre os ensaios, sermões que são baseados em ensaios. Ou seja, irmãos, vocês aprenderam um pouco aqui a parte estrutural, a parte técnica. Muito bem. Cuidado para não ir para um caminho, eu diria, apenas técnico, tá bom? O Martin Lloyd Jones ele vai falar sobre certos pastores que se preocupam de escrever, de colocar ali sempre uma frase mais bela, mais sábia, rebuscada, fazendo ensaios literários, para ser bonito aos homens. Pastor, o senhor é contra isso? Claro que não. Eu acho que se todo pastor pudesse escrever assim, seria maravilhoso. Mas percebam, irmãos, muitas vezes a gente está querendo impressionar as pessoas com a sabedoria dos homens. Deus nos chamou para sermos proclamadores, pregadores do que? Da palavra dele. Se Deus quiser que tenhamos, eu diria, uma aptidão mais lúcida, ele vai nos dar isso. Ele vai nos conduzir. Mas cuidado para não querer ir por esse caminho, eu diria, sabe, atingindo apenas a nata da sociedade, atingindo apenas, né, os universitários, atingindo apenas os catedráticos, para se sentir alguém, né, que fala aos sábios, para exalar a sabedoria humana. Ou seja, o Martin Lloyd Jones vai fazer uma crítica, que ao longo dos séculos também, muitos pastores foram para essa linha e perderam aquela simplicidade do poder de Deus. Porque a proclamação do evangelho é a proclamação do quê? Do conhecimento de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. E podem ver que o apóstolo Paulo, ele falava que ele ia até ali as igrejas que ele servia, aonde? No poder de Deus, na graça e no poder. Então é isso que o pregador tem que ter. Ele tem que ser esse que desperta vidas aonde? A tomarem uma decisão em Cristo, a abandonarem o pecado e a voltarem para Deus. Porque, irmãos, se nós estivermos falando a mente das pessoas, guardem isso, elas não se converterão. A conversão se dá pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo escolheu trabalhar por meio da sua palavra. A minha palavra não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Antes cumprirá tudo que lhe apraz. O Espírito Santo trabalha honrando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus veio dele. Deus tem compromisso com a sua palavra, porque a palavra de Deus foi dada a nós pelo Espírito Santo. Ora, quando eu proclamo a palavra de Deus, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora eu, por causa da vaidade, quero falar uma linguagem sábia para atingir, quem sabe, uma erudição aos catedráticos e não está tendo conversão. Ou seja, do que vai adiantar? Deus não nos disse isso, ele disse o quê?
que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, todo aquele que nele crê. Pode ver que na Bíblia, em todos os textos bíblicos, e vocês aprenderão isso muito bem, introdução ao Novo Testamento e ao Velho Testamento, existem vários estilos literários. Ou seja, Deus falou conosco de várias formas, de várias maneiras, mas naqueles dias bíblicos falou por meio do Filho. E Deus levantou pregadores para quê? Para que a gente proclame o quê? O evangelho do Filho. É simples assim. Sabe, amados, muitas vezes a gente está querendo enfeitar, e aí, ao enfeitar o pavão, a gente acaba com ele. Porque Deus não precisa disso. Deus precisa que apenas sejamos fiéis na proclamação da verdade de Deus. Amém, meus irmãos? Guardem isso. E eu me lembrei muito de um pastor norte-americano que tinha um trabalho muito grande ali em Nova York, junto com os marginalizados, e ele pregava muitas vezes e chorava, porque ele saiu do crime, ele teve uma experiência poderosa de conversão, Deus livrou ele do crime, e agora ele pregava chorando e vieram críticas dizendo para ele: pastor, o senhor chora, né? O senhor fica todo lambuzado, babado, todo culto. E ali ele, né, falou: puxa vida, é meio estranho isso que eu estou fazendo. E aí então ele engoliu o choro. Falou: tá bom, eu vou começar a pregar sem chorar. Resultado: as conversões foram diminuindo. As conversões foram diminuindo. Chegou um ponto que não tinha mais conversão. Ele falou: quer saber de uma coisa, irmãos? Vou voltar a chorar, vou ser eu mesmo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Eu fui querer agradar a alguns. Não estou querendo dizer com isso que você tem que chorar, meus irmãos. O que eu quero dizer? Nós precisamos pregar de todo o nosso coração, com toda a nossa piedade, com toda a nossa entrega, com toda a nossa razão, mas com toda a nossa devoção. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de bradar, brade. Sabe, Deus vai nos conduzir como somos. Ninguém pregará igual a ninguém. Mas seja fiel ao que Deus te fez ser e principalmente fiel à palavra. Ele tinha passado por uma experiência poderosa de conversão que o levava ao pranto, que o levava às lágrimas, saber que Deus o arrancou do crime. Oh, meus irmãos, quem é que Deus tirou do crime que não vai se emocionar, sabendo que era uma vida entregue ao erro e à criminalidade que acabava com outras vidas, agora ele se tornou em ministro do evangelho? Então, fica aqui, meus irmãos, cuidado com os ensaios, sabe? Vou dar um último exemplo aqui, eu tenho aqui embaixo, não vou conseguir pegar, talvez vocês não consigam ver, várias obras de Philip Yancey. Quem foi Philip Yancey? Philip Yancey é um dos escritores mais notáveis dos nossos dias. Ali está a Maravilhosa Graça, Decepcionado com Deus, Alma Sobrevivente e o Jesus que eu nunca conheci. Quem foi Philip Yancey? Philip Yancey é um cristão, escritor. Para escrever geralmente um livro desse, ele fica meses. Mas ele já era um escritor, ele é um jornalista. Então, qual é a proposta dele? É escrever. Ele não é um pastor pregador, ele é um escritor. Olha como é lindo. Billy Graham dizia que era um dos livros que ele mais gostava de ler, era de Philip Yancey. Alguns Deus separará para escrever lindos textos, mas na grande maioria dos outros, Deus levantará para sermos proclamadores do Evangelho. Amém, meus irmãos? Não sei se eu estou falando aqui a futuros escritores, escritoras, mas eu não tenho dúvida que Deus vai usar vocês também como pregadores, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, e agora vamos ao nosso primeiro irmão, nosso querido irmão Júnior. Ele estará agora fazendo a sua apresentação da sua prova. Júnior, querido Júnior. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos lá. Amém. O meu texto dessa noite ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Amém? Amém. Que diz assim: quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como soldado de Cristo Jesus,
Um soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, que o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vou fazer uma oração agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eis a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos edificar, para que possamos crescer e que possamos vivenciá-la na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esse texto aqui, se eu fosse dar um tema para ele, eu diria que seria os 5 passos para alcançar a excelência no soldado, de um bom soldado, uma excelência como soldado de Cristo. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo, o seu sobrinho Timóteo, o seu filho na fé, Paulo estava preso em Roma. Se olharmos o contexto, lá no primeiro capítulo, ele escreve a Timóteo, encorajando a Timóteo e fazendo Timóteo lembrar que os seus parentes, a sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice, todos eles eram participantes dessa graça. E que ele também foi ensinado por Paulo, e Timóteo era o filho na fé de Paulo. E o texto começa, no capítulo 1, Paulo dizendo que, quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo é que Paulo recomenda a Timóteo é fortificar-se na graça. Durante todos esses 5 passos, eu elenquei 7, mas eu fico limitado a 5 passos. Esse texto ele tem uma perspectiva da graça, não do mérito, mas da graça de Deus, porque no capítulo 1 Paulo fala sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. E ele nos desafia e encoraja o Timóteo a se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E ele prossegue. E o que você ouviu de muita testemunha, transmite na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Depois dele instruir Timóteo a ele fortificar-se na graça, e esse fortificar-se na graça, nós temos como referência paralela lá em Efésios 6:10, Efésios 1:19, Efésios 3:7. São textos que corroboram essa mesma ideia. Não vou ler aqui porque a gente vai tomar muito tempo, mas corrobora nesse mesmo sentido, de se fortificar na graça de Cristo. E a graça é um favor imerecido que o Senhor nos concedeu. E o segundo passo aqui, ele vem falando sobre, no versículo 2, sobre a transmitir a mensagem. É certo que aqui, que essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, ela tem também um objetivo de instruir a uma liderança, a encorajar o seu filho na fé como um pastor, como um líder de igreja. E por isso que o texto é enfático numa direção deles fortificar em toda elementos que fortifica na fé. E o segundo passo é transmitir a mensagem. E a mensagem também está lá, embora seja para um líder, pastor, Timóteo, mas ele é abrangente a todos nós, porque está em Marcos, capítulo 6:16, e de pregar todo o evangelho. Todos nós temos essa responsabilidade de transmitir o evangelho. E ele fala aqui que deve ser transmitido o evangelho. No capítulo 3,
Ele diz: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. E aqui no capítulo 3 é participar. Ele chama a atenção para que ele tenha uma participação de forma efetiva dessa missão, como um soldado. E Paulo vai falando, narrando, ele usa, além do versículo 3, o 4, ele usa 3 analogias. Um para soldado, outra para o atleta e o outro para o agricultor. O agricultor são todas comparações desse soldado que também nós estamos inseridos como pessoas que seguem ao Senhor, como soldados que foram alistados, arregimentados para cumprir a missão no reino de Deus, que esse agricultor, ele trabalha laborosamente, ele vai à exaustão, esperando a recompensa, o fruto daquele trabalho que ele investiu, que ele trabalhou. E essa analogia eu não vou muito explorar, a analogia também que ele traz para a gente aqui, a do atleta. Que ele fala aqui, participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O atleta, Paulo sabia muito bem, porque ele conhecia, como Timóteo conhecia, os jogos Istmo de Corinto. A primeira maratona ocorreu em 490, e foi de maratona até Atenas, que o soldado, não me recordo o nome, ele foi, após os gregos vencer a guerra contra os egípcios, ele saiu, correu 42 quilômetros para proclamar que havia vencido aquela batalha. E os Jogos Olímpicos, ele aconteceu na primeira vez em 776, na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. E tudo isso, Paulo e Timóteo era conhecedor. Paulo falava daquilo que ele conhecia, daquele que ele presenciou. Então, ele relata que essas comparações que o próprio Timóteo é inserido a prestar atenção, a tomar o cuidado, é para nós também. Por quê? Porque um atleta, ele vive uma vida de disciplina. Ele renuncia a muita coisa. Ele se prepara. Imagina aqueles atletas que tem uma grande participação em esporte de grande competição. Às vezes, ele fica isolado, sozinho, tem a participação do seu treinador, mas ele tem que renunciar a muita coisa para conquistar. Ele tem que treinar, ele tem que ter uma vida saudável, ele tem que se disciplinar. É os exercícios, é os apontamentos que Paulo vai recomendando para Timóteo, que também tem a ver conosco, como nós temos a nossa vida, como nós devemos regrar a nossa vida. Afinal, nós também somos chamados para ser soldados. E a primeira analogia, que é a mais interessante, que é a do soldado. E ele diz aqui sobre o participo do meu espírito como o bom soldado de Cristo. A palavra no grego bom aqui, que nós temos no português, no grego é kalos, que significa nobre, excelente. Vai muito além de um medíocre soldado, de um bom soldado. Chama a atenção para que nós nos envolvemos, nós somos alistados para esse exército, o general é Cristo, nós participamos como soldado, e o soldado aqui, Paulo conhecia muito bem, conhecia as legiões romanas, como eram as legiões romanas, eram disciplinados, viviam em tempo de guerra, conhecia também os espartanos, que o espartano
ser militar, ser guerreiro, isso era 24 horas. Então, Paulo está falando daquilo que ele conhecia. E ele usou essa analogia que isso nos traz tanto para aquele momento do líder, desse pastor, Timóteo, que tinha uma certa liderança, como para nós, como indivíduos que foram alistados para prosseguir, para estar servindo esse exército que temos o Senhor Jesus como nosso general. E o que nos chama a atenção também é o exercício, é o foco, é a disciplina, é ele não se envolver no negócio desta vida. Ou seja, nós temos que estar focados no Senhor, focado no seu reino. E o que nos chama a atenção aqui é o perigo da distração. O perigo da distração. Se nós analisarmos a história desses outros personagens que foram alistados, convocados para servir nesse exército do reino de Deus, nós vemos que muitos deles não vigiou, não manteve o foco, não ficou em alerta e deixou se distrair. Vejamos, se nós olharmos lá, Davi, no momento de distração, o que aconteceu com Davi? Ele pecou, Betseba. Se analisarmos também Sansão, que foi momentos trágicos, ele foi chamado e num momento de distração, ele se deixou ser envolvido por Dalila e os seus inimigos ridicularizaram ele. Em último instante, Deus teve misericórdia dele ali. Então, temos também a figura das 10 virgens, que 5 estavam atentas e outras 5 desligadas, tinham perdido o foco. Então, Paulo vem nos chamando a atenção sobre essas questões. E também temos a figura lá de ser Lucas 19:32, salvo engano, que fala também, Jesus falando diretamente, cuidado com a mulher de Ló, que no momento de distração também estava fora do foco. Mas também temos exemplos positivos que a Bíblia nos mostra de Neemias, que tentaram distrair Neemias, Sabalate, Gesem e Tobias, tentaram tirar ele do foco. Mas ele estava focado com Deus, estava concentrado como um soldado. Temos também a figura de José no Egito, que também é um exemplo muito positivo de que foi tentaram tirar José do seu foco, né, daquela vida que ele tinha com Deus, e ele também não se deixou, não saiu, não foi como um soldado que estava centrado, que estava focado. E é por isso que ele fala: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, é isso que ele vem falando, sobre essa tensão, sobre esse foco, sobre a gente estarmos centrados. Lucas 17:32, que eu falei, em 1 Coríntios 7:35 também, o caso de Sansão e Juízes, são textos que ele vem corroborar com essa ideia de estarmos como soldado atento, focado, e não deixar se distrair, se tirar o foco, que é estar andando com o Senhor firme. E segue dizendo, o sexto, já foi falado, né? E também disse que o atleta não é coreado se não competir segundo as regras. Ou seja, nós temos que... Ele fala também de de militar legitimamente, os atletas, quando ele
tinha que observar todas as regras, senão ele é desclassificado. E essa ideia de nós estarmos servindo a Deus no reino do Senhor, e a gente está seguindo todas as regras, os mandamentos que o Senhor nos traz para que possamos viver atentos a Ele, né? Que está lá, competir com lealdade, fala também, Filipenses 4, 8 e 9, com lealdade e sempre focado no Senhor. E ele diz também lá no versículo 7, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. É a consciência. Paulo desperta Timóteo a consciência daquilo que ele aprendeu. E disse no versículo 8, lembre de Jesus Cristo, está dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ou seja, Paulo faz um levantamento de tudo que ele ensinou para Timóteo, para ele ficar atento, para ele não se distrair, para ele cumprir todo esse espaço, fortificar-se na graça, transmitir com entusiasmo o evangelho, ainda que nós vivemos num mundo em que a igreja que a gente estiver participando, a gente tem que pensar num culto que nós oferecemos para o Senhor. A nossa motivação. Não importando os outros, mas a gente está entusiasmado, com convicção, né, daquilo que nós cremos e seguir adiante. Participar do sofrimento como bom soldado de Cristo. Ou seja, Paulo já dizia, olha, virá momento de adversidade, momento de perseguição, momento de angústia, momentos difíceis, e a gente tem que estar preparado para isso, para todas essas adversidades. É isso que ele vem falando. Se prepara, porque o próprio Paulo estava preso. Ele está dizendo, olha, eu sou o exemplo. Ele imitava Cristo e pedia para Timóteo, olha, sejam imitadores. Olha que virá tempos difíceis, mas se participe disso, mas se envolva, mas com firmeza, com fé. E não deixe se abater com essas coisas. Tenha atitude. E para concluir, eu gostaria de dizer que tem uma história de Alexandre o Grande, que chegou um certo momento, ia para a guerra, iria para a guerra, e o seu contingente de homens era muito reduzido. E ele falou, eu vou para a guerra, ainda que vocês não queiram ir, eu vou para a guerra. Quem quer ir comigo, siga-me. E disse que ele foi com os homens, o seu contingente pequeno de soldados, e ele venceu aquela batalha. Os inimigos eram muito, muito mais numerosos, e ele venceu. E diz que um certo soldado dele desertou. E aí ele voltando, o general chegou e falou, olha, tem um soldado aqui que desertou. Ele está aí. Aí ele chamou ele e perguntou quem era ele, o que aconteceu. Ele falou, qual é o seu nome? Ele falou assim, meu nome é Alexandre. Perguntou para o soldado, qual é o seu nome? Alexandre. O nome perguntou, qual é o seu nome? Alexandre. Mas no momento que ele pegou ele, suspendeu e disse, ou você muda de atitude ou muda de nome. Moral da história, nós temos que ter atitude como soldado no reino de Deus e devemos avaliar que tipo de soldado ou atleta que eu e você somos nesse reino. Será que nós temos atitudes? Ou será que nós estamos acovardados? Ou será que nós temos assumido mesmo? Temos vigiado, temos estado atento
não temos deixado se distrair com as coisas deste mundo, mas estamos focados no Senhor. Essa é o texto que eu quis hoje trazer para os irmãos, fazendo essa reflexão esta noite. Amém? Amém. Amém, amém. Amém. Parabéns, Júnior, parabéns. Isso aí. Meus irmãos, joia. Bom, as observações eu vou estar fazendo, não vou fazer agora em aula, é claro, né? Mas eu estarei passando depois detalhadamente para cada aluno, para cada um de vocês, tá bom? Então, Júnior, parabéns, viu? Um texto muito bom, um título muito bom, gostei, e também, assim, muitos versículos bíblicos, né? Vocês não estão com o esboço do Júnior, mas ele trouxe muitos textos. Parabéns, viu, Júnior? Gostamos bastante. E depois eu estarei dando a minha avaliação como professor de vocês. Gostaram, irmãos? Joia. Então, como deu o nosso horário, meus irmãos, vamos agora dar uma pausa para o nosso intervalo. Logo na sequência a gente volta. E, bom, eu vou sugerir, né? Tomé, pode ser você? Próximo? Joia? Pode. E, então, depois do Tomé, vai o nosso querido Felipe Reis. Tá bom, Felipe? E depois do Felipe Reis, aí vai para a irmã Miriam. Aí depois da irmã Miriam, vai para a Elaine Reis. E depois para a Elaine Reis, a gente vai para a Elisângela. E assim, depois da Elisângela... Opa, desculpa, tem o Diego também, né? Aliás, depois, então, do Tomé, depois do Felipe Reis, vai o Diego. Aí depois a irmã Miriam... Hã? Primeiros homens, isso, né? A irmã Miriam tinha pedido para ser por último, mas eu gostaria, Miriam, né? Tem você, Elisângela e a Beatriz. Vocês serão as 3 últimas, tá bom? Aí vocês veem entre vocês, por mim, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vamos para o nosso intervalo? Tá já? Fica só um minutinho aí, tá bom? Só um minutinho. Que eu vou só fechar aqui a gravação para não ficar muito longa. Só dar uma observação para vocês.